noite a todos. É com bastante alegria que esse tema foi escolhido. Não digo ao acaso, porque não existe acaso. Estão vindo bem? Certo. O Leandro nos convidou para fazer essa palestra e o incidente caiu no dia 26, hoje, onde celebra a festa de São Félix de Cantalice. E antes de vir trabalhar aqui, eu procurei ver a história de São Félix de Cantalice. E coincidentemente, é gratificante saber que São Félix de Cantalice, na sua vida, um dos trabalhos que ele realizou era bater de porta em porta a pedir para os mais necessitados. E com certeza, como era um homem que rumava para o bem, para ser um homem de bem, ele conseguia realizar no século XVI todos os objetivos que hoje a gente realiza quando realiza a campanha, efetiva a campanha do quilo. Eu quero fazer um lembrete aqui para, dentro do contexto do tema, a gente dar uma recapitulada em algumas definições. Por exemplo, o objetivo do Espiritismo. Eu procurei e diz o seguinte: o objetivo do Espiritismo é o melhoramento da humanidade através da sua moralização, que se realiza quando a humanidade passa a compreender os princípios e leis da doutrina espírita e, vivendo o Evangelho de Jesus, planifica e consegue se evoluir. Então ele coloca duas situações, uma para a gente estudar, né? A doutrina, conhecer a doutrina só se conhece estudando, e viver o Evangelho, a prática. Então são dois componentes que eles se completam, né? Você adquirir conhecimento e praticá-lo. Eu tenho a curiosidade de se fala muito em doutrina espírita e movimento espírita. É a mesma coisa, né? Então, vamos ver, a doutrina espírita, ela é um conjunto de leis e princípios, né, revelados pelos espíritos superiores e codificados nos livros de Allan Kardec, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Aí vamos ver agora o movimento espírita. O que é movimento espírita? O movimento espírita são as atividades, e bem claro aqui, é um conjunto de atividades que tem por objetivo estudar, divulgar e praticar a doutrina espírita, contida nas obras básicas de Allan Kardec. Então a gente percebe que a doutrina espírita é um conjunto de leis e princípios revelados pelos espíritos superiores. Então, quando a gente falar em doutrina espírita, a gente se refere ao que vem dos espíritos superiores. Não é? E quando a gente falar em movimento espírita, a gente fala das atividades que os espíritas participam. Desde a palestra, a campanha do quilo, a sopa, né? E por fim, tem outro termo que é usado e surgiu essa consciência de se divulgar e se trabalhar por ela no Pacto Áureo, que foi um encontro, foi onde surgiu também o Conselho Federativo
na Federação Espírita do Brasil em 1949. Então a gente já está com 71 anos do Pacto Áureo, onde se percebeu a necessidade de unificar o movimento espírita. Eu, no princípio, eu achava que era uma ideia de uniformização. Por negligência minha, eu não procurava pesquisar e estudar mais um pouco a respeito. Mas não é. A ideia é promover a união dos espíritas. Né? Promover a união dos espíritas. E unir, eu até tem uns termos aqui interessantes. Não basta unir as pessoas. Né? A gente, para poder viver unido, tem que acrescentar um termo que dê mais sabor, né, a essa união, que é um sentimento fraterno. Né? A gente ser capaz de, nos trabalhos das casas espíritas, a gente se envolver com os trabalhos de forma que a gente tenha sentimentos elevados, que passamos também a compreender as nossas limitações, mas principalmente entender as limitações do outro. Então é o desafio da união. E adiante, então, com esse sentimento fraterno é que, sendo desenvolvido, vai permitir que os trabalhos passem a ser realizados de uma forma mais consistente. Né? Vocês vão entender, no final, a importância desses conceitos. Né? Porque a gente, muitas vezes, por não compreender, eu vou assim ir por um caminho leve. Por não compreender, por não entender, muitas vezes a gente não toma decisões tão boas que deveriam ser tomadas no movimento espírita. Ele diz aqui, ó, uma frase que eu grafei, né? A união é a força soberana que baixa a terra. E a fraternidade é a simpatia da união. Tem até dois termos que eu vejo muitos jogadores de futebol falar. O grupo. E alguém me disse em algum lugar, eu gravei, não me lembro quem foi, mas a mensagem ficou, que diz o seguinte: um grupo é um punhado de gente, mas uma equipe é um grupo comprometido com aquilo que eles desejam. Então, eu acredito que essa união que é buscada para o movimento espírita, ela tem o prazer, tem assim, o objetivo de trazer para essa unificação a melodia da fraternidade. E se a gente vê a fraternidade, o que seria o amor fraternal? É um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro. Então, sempre que alguém, em qualquer trabalho que a gente for realizar, não estiver bem, não olhemos só por fora, né? A gente não sabe os contextos da situação daquela pessoa. Então, se a gente não puder ajudar, ajude orando, porque ficar omisso também não é muito bom, não. Né? Então, são essas três, assim, para definir melhor, eu procurei lembrar com vocês o que é doutrina espírita. Tudo que for doutrina espírita é relacionado aos espíritos. E como foram as revelações deles, não vi nenhuma contestação por mim. Eu não li a doutrina nem aderi à doutrina espírita para contestar. Eu fui buscar a doutrina espírita para me confortar. Então, ela me confortou e me conforta. E vai me confortar. Eu, como meu dever será, através dela, procurar confortar também as pessoas. Esse é o nosso dever.
Então, a doutrina espírita vem dos espíritos. Tudo que vem dos espíritos é feito, o Beto falou aqui. É aquele diamante que, se você jogar ele no pântano, ele continua sendo diamante. Então, não é demais a gente lembrar que no movimento espírita está o lado inverso das coisas. Na doutrina está os espíritos que chegaram naquele estágio permanente do homem de bem. E no movimento estão aqueles que estão lutando, ou pretendem lutar, e devem lutar para que um dia chegue também a possuir as características do homem de bem. Agora, quando a gente se submete a vir frequentar uma casa espírita e daí passa a buscar tudo dentro do seu momento, a trabalhar no movimento espírita, a gente tem um propósito. A referência seria que eu peguei como referência a gente buscar a melhor maneira de nos comportarmos para iniciar o processo de ascensão na busca das qualidades do homem de bem. O homem de bem seria aquele que cumpre, a lei de amor, de justiça e de caridade na sua maior pureza. É uma das definições do homem de bem. Os caminhos que a gente vai buscar são muitos, porque as virtudes existem. Seja qual for a virtude que a gente escolher para iniciar, com certeza ela vai buscar naturalmente uma outra companheira, que você não tem como buscar uma virtude sem ela estar atrelada a outra virtude. Então eu vendo uma palestra foi uma entrevista do César Reis, que é um espírita, é um coronel do Exército, militante espírita há muitos anos, que essa entrevista era sobre homem de bem. E ele, para explicar na entrevista dele, ele fez o seguinte: ele buscou dividir as atitudes que nós devemos buscar e praticar em 3 pilares, inicialmente. Nesse primeiro pilar, ele dividiu em 3 subpilares, ou 3 ferros que está formando os pilares. O primeiro, no trabalho, que é uma lei da natureza, que o homem tem necessidade de realizar. Então, você buscar o trabalho. Seja qual for o seu talento, se envolva. Claro que o trabalho no bem, na busca sempre de criar uma situação de conforto e de melhoria para aqueles que estão ao seu derredor. Esse outro subitem do primeiro item do trabalho, sim, do exercício, do primeiro exercício, do primeiro pilar, seria a solidariedade, porque você não consegue evoluir sozinho. A gente não, por si só, o homem é um ser social. Então ele precisa de relacionar-se. Através de buscar uma vida de solidariedade, ele necessariamente vai ter que conhecer e comungar da vida de outras pessoas. E o terceiro item desse primeiro pilar é a tolerância. É iniciar um processo de respeito à opinião alheia, dos limites do outro, não é? Então, ele sugeriu que começasse por aí. Aí vem o segundo pilar, que ele já começa a gente dar um sentido mais forte, que será a necessidade da reforma íntima. A reforma íntima é quando a gente passa a verificar a necessidade de se autoconhecer, de se descobrir em termos de suas limitações morais, espirituais, e buscar
uma modificação nessas condutas. Isso é de um enriquecimento muito grande. E, por fim, ele diz que a gente deve buscar exercitar a caridade. Na caridade, a gente vê o seguinte: no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec perguntou: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Então, os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O que seria benevolência? É a gente ter boa vontade com os outros, ser gentil, buscar superar as nossas limitações para ajudar o outro, as nossas tendências. Quantas vezes a gente tem uma situação que vê que um companheiro está a necessitar de nós e a gente às vezes ainda mesmo que titubeia em querer ajudá-lo. Mas isso é um processo. O importante é que a gente vença esse processo. A indulgência, Joana de Ângeles, ela diz o seguinte: ela define a benevolência. Eu estou falando sobre indulgência, mas veja como uma atrai a outra. Ela diz: define a benevolência como um sentimento de profundo amor pelo seu próximo, de compreensão pelos seus atos. Então, quando a gente vai ver a indulgência, ela é a capacidade de aceitar e tolerar as atitudes alheias. É um ato benevolente, a indulgência é um ato benevolente. E, por fim, eu estou definindo somente aquele conceito lá que os Espíritos deram da pergunta de Kardec. Perdoar. Eu peguei essa frase aqui. Perdoar é libertar-se, ou seja, desvincular-se da raiva e do sentimento que mentalmente nos prende ao outro. Por isso que o perdão, a gente diz que não é fácil, porque quanto mais a gente remói, rumina o assunto que, em princípio, a gente acha que fomos a vítima, mas a gente fica preso àquela situação e àquela pessoa. Então, estão ouvindo bem? Eu estou, porque às vezes eu me afasto aqui da... Então, ele diz aqui também que o perdão, por sua vez, é o auge das conquistas íntimas que desidentificam o ser das próprias imperfeições, porque se dá conta de quanto necessita ser perdoado. A caridade do perdão é uma atitude que posiciona a pessoa que assim se comporta acima da média da sociedade. Quando ele diz na primeira que a gente se desidentifica com aquela pessoa, quando a gente passa a perdoar, que por sentimento, por ressentimento, rancor, raiva, se prende àquele, na realidade a gente passa a esquecer. Porque eu tinha dificuldade de compreender o que era perdão, porque até no livro dos Espíritos, do Evangelho, se fala sobre o esquecimento das ofensas. Mas é um estágio adiante. A gente tem que, para chegar a esse estágio de esquecer as ofensas recebidas, a gente tem que ter feito algo antes. Não é? E o que seria? É justamente não alimentar o desejo de revidar, não alimentar o desejo de realizar aquilo que o outro nos fez de mal. Na reforma íntima, a gente tem que ter a coragem de se olhar também no espelho para saber. Isso, o perdão também faz parte da forma íntima. Porque a gente tem dificuldade de olhar no espelho
para conversar conosco mesmo, porque a gente não tem coragem de fazer algumas perguntas que nós não queremos responder. Eu briguei com uma pessoa A. Ela brigou comigo. Eu estou pensando assim inicialmente. Então, me ofendeu, eu sou a vítima. Mas eu fujo dessa conversa comigo mesmo, porque eu sei que eu posso ter sido quem iniciou aquela situação. Um outro perdeu o controle e teve um revide forte ou alguma coisa mais forte, eu me posiciono como vítima. Mas eu também tenho culpa no cartório. Né? Então, daí, eu coloquei as definições de doutrina espírita, movimento espírita, unificação, a referência do que a gente ascender espiritualmente seria ir buscar as qualidades que estão descritas no Evangelho segundo o Espiritismo, do homem de bem, para a gente falar sobre a campanha do quilo. A campanha do quilo, ela começou a tomar força ou crescer em função de alguns abnegados no final da primeira metade do século XX, né, de 1940. Não vou citar o nome das pessoas porque tem muita história que a gente termina, mesmo todos na espiritualidade, são pessoas que a gente deve agradecer muito o trabalho deles, né, porque naquela época eu imagino que transporte não era fácil e eram os abnegados que caminhavam e viajavam muito para divulgar esse trabalho, né? E na época a campanha dos centros espíritas, eu acredito, imagino, por ser perseguido, né? É algo assim das outras religiões muito fortes, algo novo. Nós somos resistência à mudança, então naquela época que tinha menos informações, as notícias, as informações seriam mais facilmente manipuladas. Era de se compreender a timidez de atuação dos centros espíritas fora das casas espíritas, né? Mas a espiritualidade sabe o tempo das coisas. Alguns irmãos começaram a visitar hospitais, né? Pessoas acamadas, são os infortúnios ocultos nas suas casas, e surgiu esse movimento partindo de alguns irmãos abnegados. E hoje, isso aí deu um salto, de 1940 e pouco para agora. Hoje, de tardezinha, eu digo assim, eu queria ver alguma historiazinha que comentasse alguma coisa que aconteceu, feito toda a campanha do quilo, a gente tem uma história para contar. Eu bati na casa da senhora fulana, teve assim, chegou assado, mas foi uma coisa melhor que eu achei. Eu vi a campanha do quilo sendo realizada por diversas outras igrejas. Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, várias igrejas católicas. Quer dizer, isso se chama, aí eu vou dar a definição, isso é uma prece em movimento. Não importa de quem faça a prece, mas é uma prece em movimento. Uma prece é o ir e pregai, é você sair e ir até ao encontro do irmão. A campanha do quilo, ela pode ser classificada, isso não é uma aula, né? Mas ela pode ser dividida em oficina de trabalho e de tempo. Porque na oficina de trabalho, porque os irmãos que se candidatam a ser tarefeiros da campanha do quilo, eles renunciam a algo
que seria certamente de conforto para ele, mas vem fazer seu trabalho aqui na campanha, se compromete. E nesse trabalho, ele ensina e aprende. Mas na frente a gente fala alguns detalhes sobre isso. E também ela pode ser entendida ou entendida como templo. Essa é uma parte importante. Porque quando a campanha do quilo, nós saímos, tarefeiros saem em direção às ruas para visitar as casas dos irmãos, existe toda uma estrutura espiritual que vai conosco. Então, com certeza a estrutura espiritual que hoje está aqui, dando assistência a nós encarnados e aos grandes, a quantidade de irmãos desencarnados que aqui se encontram, eles nos acompanham. Então, é o ir e pregai, né? É o deslocamento, no caso nosso, do grupo de estudos Chico Xavier até a casa dos nossos irmãos. Então, a gente pode ser dividido em duas formas. O que é que a campanha do quilo traz para nós de enriquecimento, né? Oportuniza. Até tem um colega chamado César, lá de Maceió, que ele comparava a campanha do quilo ao exercício que é realizado quando se pratica natação, que movimenta todos os músculos. Ele se referindo ao tarefeiro. Mas olhando direitinho, é muito mais do que isso ainda. Ele exercita não só o tarefeiro em todos os suas dificuldades e suas virtudes, que podem ser ampliadas, mas também é toda a estrutura espiritual da casa. No tarefeiro, mais especificamente, ele vai nos proporcionar a oportunidade de a gente receber ensinamentos que talvez se a gente tivesse em casa não fosse receber. Desde um não a um sim. A um sim gratificante, a um não desrespeitoso. E nessa relação, como eu falei lá atrás, né, quando o César Reis falou a necessidade de a gente trabalhar, de ser solidário, porque sendo solidário você se relaciona com as pessoas, e ser tolerante. Eram os princípios para começar o trabalho do homem de bem, porque o homem de bem está lá na ponta, lá é a ordem de chegada, mas para chegar lá a gente tem que trabalhar. Então, quando a gente passa a exercer a tolerância com aquele que nos atendeu mal, também a tolerância com o companheiro, que às vezes não está submetendo direito aquilo que é necessário para não quebrar a harmonia que a gente faz antes de iniciar os trabalhos. Então, a gente vai exercitar a vigilância para não cometer e nem fazer nenhum tipo de julgamento sobre qualquer irmão que a gente bater a porta. Por quê? Às vezes a gente pode bater numa casa de uma pessoa que a gente entende que ele é de posse e eles não têm. Aí eu posso dizer, mas um cara tão rico desse aí, não dá, diz que não tem nada, não é possível. Pode ser que ele tenha alguma coisa material, mas ele não está com algum problema. Talvez muito pior do que o que a gente tem, ou qualquer outra pessoa tem, a gente não sabe. Então a gente não deve desperdiçar nossa energia, orar pelo irmão e sair. Mesmo que a gente possa imaginar alguma coisa diferente. É uma forma de a gente não se deixar atrair pelo julgamento. Então o nosso orgulho, nossa vontade de querer definir, conceituar as pessoas, tem que ser policiada. Porque vai dificultar a nossa chegada lá no pedestal do homem de bem, que por sinal é o pedestal do trabalho, porque ali chegando ele vai trabalhar, e muito,
para ajudar os outros irmãos aqui a recuperar outros irmãos. Então, nessa renovação moral que a gente chama no Espiritismo, é quando a gente toma consciência da nossa condição espiritual. Então é a reforma íntima que foi falada lá atrás. Quando você toma essa consciência, né, então você vai buscar ter atitudes que permitam você se modificar. Mas se modificar não como um objeto de observação dos outros. Não, é para você mesmo. Porque eu acredito que com todos nós não é diferente. Quando a gente consegue se conter diante de uma situação que anteriormente a gente agia de uma forma não boa, é um prazer que não tem explicação, né? A gente não consegue mensurar, definir. E que esses prazeres a gente busque ter atitudes que eles se multipliquem, que eles se renovem constantemente. E isso será feito na proporção que a gente também se torna mais vigilante com nossos atos, com as nossas dificuldades. E a gente procurando fazer isso, a gente termina influenciando as outras pessoas, né? Porque é muito difícil alguém ir atender ou se dirigir mal a uma pessoa que só está lhe fazendo bem. E se dirigir mal, ele vai ficar, mas fulano, rapaz, eu não fui legal com ele não. Ele chegou tão aqui, eu fiquei tão arredio, na próxima ele já vai agir diferente. Então assim, a campanha do quilo, ela permite a gente ter esses encontros, né? Os encontros entre os próprios irmãos, que a unificação pede lá que a gente seja unido, e para ser unido, a gente tem que ser fraterno. E a gente, para ser fraterno, a gente tem que ser tolerante, tem que ser indulgente, tem que perdoar. Como é que a gente vai colocar em prática, feito na definição, lá em cima do que é o Espiritismo? Né? Se a gente ler, estudar, fazer vários cursos como a gente faz aqui, e a gente não nos oportunizarmos de vivermos essas situações, a gente não vai conseguir. Ficar só no conhecimento não vale a pena, né? Agora vamos entrar nos aspectos espirituais. Esse aqui é bonito. Quando eu falei que a campanha do quilo é uma extensão da casa espírita fora, vamos imaginar quando em cada casa que a gente bate, em cada irmão que a gente encontra no meio da rua, a gente não sabe como eles estão. E são os irmãos encarnados e os desencarnados. Como a gente está sendo acompanhado por seres que têm a responsabilidade de nos ajudar para o bem, e são seres que já possuem essa definição de ser um homem de bem numa situação de permanência. Vocês acham que ele, acompanhando a gente e tendo a capacidade de visualizar tantos irmãos encarnados em dificuldades e os irmãos desencarnados, eles iam ignorar? De jeito nenhum. Então, quando a gente visita uma casa, a gente não sabe quantos irmãozinhos nossos do outro plano estão ali, com suas limitações também, igual a nossa, a perturbar o ambiente daquela família. E esse pessoal todo são socorridos. Não é? São socorridos. Nas ruas, a gente passa, tem uns irmãos alcoólatras que estão lá caídos, outros com problema em casa com a família, outros desempregados. São situações de dificuldades que nos empurram para o desequilíbrio.
E aí a gente vê a importância da nossa visita. Porque, mas a gente pode pensar, mas os irmãos podem ir lá sozinhos e ajudar eles. Mas eles precisam de nós. Quer dizer, eles precisam de nós para facilitar o trabalho deles. E quanto mais a gente estiver preparado para ajudá-los, melhor será o trabalho. A gente pense, quanto mais a equipe estiver preparada e contrida naquilo que estiver falando, para não incentivar ou permitir nenhuma desarmonização, mais irmãos vão ser resgatados, mais lares vão passar a ter o início um processo de harmonização. E o nascedor de tudo isso parte de um sentimento que a gente tem que alimentar dentro da casa. Já imaginou a gente sair daqui para a campanha do Cristo, todo mundo desunido? Aí o negócio fica muito difícil, né? Então, quanto mais a gente incentivar a harmonia, a fraternidade, né? Ouvir, né? Muitas vezes a gente vai aprendendo na vida que nenhuma resposta deve ser dada no momento que a pergunta for feita. A não ser no Enem, que tem um prazo para poder responder. Mas eu aprendi assim. Né? Por quê? Porque a gente pensa mais, a gente busca mais informação. Né? Então a gente, quando for responder, a gente responde com mais propriedade, com mais segurança. Então, quando a gente for decidir as coisas também, for se harmonizar, for falar alguma coisa nos trabalhos, a gente pensar antes, se eu disser isso, eu vou harmonizar mais ou vou desarmonizar? Sou eu que estou perguntando, eu mando em mim, eu respondo também se eu quiser. A mim mesmo, né? Mas eu posso responder a mim sinceramente. Não, rapaz, se Jaqueline fizesse essa pergunta a mim, ou me chamasse a atenção nesse momento, eu iria gostar? Não. Então por que você quer fazer, Jaqueline? Então, assim, são situações que a gente... A palestra é para a campanha do Quilo, porque ela nos coloca para ir, para sair, né? Mas serve para os outros trabalhos. Né? Serve para todos os trabalhos. E ela é muito ampla, né? Porque a gente visita as pessoas. Quando algum dirigente diz, paz, vamos aumentar, o dirigente ou o trabalhador, quantidade de rua, fazer outro bairro, a gente tem que ter certeza que aquela equipe unida fraternalmente está comprometida. Porque já imaginou alguém chegar na nossa casa, na minha casa, que eu estou em desespero, aflito, e chega uma luz ali para mim, me ilumina, me dá uma esperança, e depois essa luz não vem mais. É forte, a gente tem que pensar nisso também. Então, não é que o irmão não vai ser esquecido lá não, mas a gente tem que estar comprometido, pelo menos, inicialmente, com aqueles que a gente visita já, para que essa luz não apague. E quando a gente pensar e desejar acender novas luzes, a gente tem a maturidade, né, para ser comprometido e pensar em tudo isso, do bem que a gente está fazendo, desde a oportunidade do irmão que a gente visita, dele fazer caridade, para despertar nele a caridade, que se ele não tinha, ou se tinha e passou um tempo, voltar a fazer, a nós de aprendermos, de sentir como é bom fazer o bem, até a gente chegar e imaginar de quantos irmãos estão sendo ajudados
nas suas peregrinações após a morte, ainda aqui no orbe terrestre. Então, a campanha do quilo é isso. É um trabalho dignificante, é um trabalho de amor, de caridade, de ensinamento e principalmente que a gente permite a gente passar a conhecer as pessoas, relacionar-se com elas. A gente está aqui há 18 anos fazendo campanha do quilo. Não sei se tem algum trabalhador da primeira campanha ainda. Só Leandro, né? É Dilza, né? Tá. Mas eu tive um prazer de estagiar. A gente fez um estágio. Tem a Lia, que trabalhou com ela lá em Maceió, ela tem uns termos assim: Juarez, é bom você fazer o estágio. Eu digo, é bom mesmo. Eu fui fazer o estágio com o pessoal lá no bairro da Ponta Grossa. E era interessante, porque tinha a Dona Elza, ela veio aqui, a Dona Elza, que a Olga, que fez a palestra aqui, ela é mãe da Olga, ela estava aqui. Dona Elza já fazia campanha do quilo há 30 anos. Então as pessoas, mas Dona Elza, ela não veio nesse dia que eu tinha ido, como ela está? Quer dizer, a gente cria uma relação com as pessoas. As pessoas, às vezes, em alguns bairros mais humildes, elas são invisíveis para a sociedade. E a gente mantém uma relação com elas, de irmãos, não é? Eu confesso a vocês, eu nunca tive medo de fazer campanha do quilo. Nunca tive medo de ir para distribuir sopa. Não sei explicar por quê. Né? Também nunca procurei buscar, analisar e avaliar os riscos que podia ter. Porque eu confio cegamente que eu estou sendo protegido ali. Então a gente que fica essa reflexão, esses conhecimentos, né, para a campanha do quilo, e esses conceitos também são importantes. Principalmente aqui hoje não tem nenhuma pessoa que não conheça a doutrina. Mas essas definições do que é doutrina espírita, do que é movimento espírita, é muito importante que elas saibam. Até eu sugiro ao Leandro que, se observar em alguma reunião pública que tiver pessoas que tenham frequentando o centro pela primeira vez, né, que a gente defina, porque as falhas estão no movimento, os desvirtuamentos estão no movimento, que são os espíritas, que são pessoas normais, igual a todo mundo, que estão buscando, com esforço, superar suas más tendências. Mas as pessoas, por não terem conhecimento, só vou ali mais nada, é uma doutrina que só tem gente que não presta, mas não é a doutrina. Como eu tenho certeza que os postulados evangélicos, na época do Lutero, quando veio, Lutero teve as melhores intenções. Na Igreja Católica também, Jesus, que não criou a Igreja Católica, mas quem é de vez dele de organizar na Casa do Caminho, os amigos do caminho lá atrás, eles procuraram ter uma estratégia para poder divulgar a Boa Nova. Né? Mas certamente alguém falhou. Mas foi da Boa Nova? Foi do Evangelho de Jesus? As falhas não foram. Né? E às vezes a gente pega uma parte pelo todo. Né? Então a gente sabemos das dificuldades que é fazer o espiritismo no interior, mas também sabemos das possibilidades que nós temos. Porque na vivência do Evangelho, na prática, no esforço incessante para a gente se modificar, as pessoas nos observam. Não é? Nos observam. Eu falei isso com o Leandro, acho que foi na reunião aqui. Em Santana de Ipanema, é uma cidade um pouco maior, no sertão de Alagoas, e eu fui visitar outras agências do Banco Brasil vizinhas, nas cidades vizinhas, e também Santana. Aí eu fiquei no hotel, ia de manhã cedo para a cidade e voltava para dormir em Santana. E tinha um irmão
nosso da fraternidade, que é colega do banco, é aposentado também, Sebastião Malta. Aí Sebastião disse: Juarez, hoje eu vou fazer uma palestra lá. Vá lá assistir minha palestra. Aí eu vou. Inclusive ele falou sobre um item do Pai Nosso, perdão das ofensas. Perdoe nossos pecados, para que assim que não perdoamos os pecados dos nossos devedores. Sebastião falou em 55 minutos. Imagina se fosse o Pai Nosso todo. Quando eu voltei, o hotel que eu ficava era vizinho à prefeitura e tinha uma lanchonete. Aí eu observei que o dono da lanchonete estava lá. Aí ele veio me servir e eu perguntei a ele como era o padre lá, né? Aí disse: rapaz, o padre daqui é o maior divulgador da doutrina espírita, do espiritismo aqui em Santana. Aí eu disse: por quê? Ele disse: porque ele mete o pau, fala, sem pena. Aí as pessoas olham, vê Sebastião Malta, que é uma flor de pessoa, correto, um bom pai, um bom marido, um bom funcionário. A agência lá, ele sempre trabalhou lá em Santana. Teve a época a agência ter 50, 60 funcionários, não tinha um funcionário que tivesse raiva de Sebastião Malta. Aí o pessoal que conhecia Sebastião dizia: danado, como é que Sebastião não pode ser falso assim? Aí as pessoas, por curiosidade, iam lá. Aí disse: o padre fazendo essa divulgação negativa ajudava. Então as pessoas nos observam. Mas que a gente não mude, não procure nos esforçar para mudar, vencer a nossa tendência, para que os outros nos observem, não. Mudemos para que a gente se torne pessoas melhores. Que, inclusive, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que Kardec faz: o que nós podemos chamar de felicidade? Porque Jesus já disse que a felicidade não é deste mundo. De felicidade. O primeiro aspecto foi no lado material que os Espíritos responderam. No lado material, contente-se com o necessário. Não entremos nas buscas dos supérfluos, das coisas, do consumismo. Mas o mais importante foi quando ele se dirigiu ao aspecto moral e espiritual, que ele disse: tenha atitudes na sua vida que permitam você dormir todos os dias com a consciência tranquila. Então que a gente busque, através das ferramentas que a gente tem dentro da casa espírita, que é estudar, aprender, reestudar, mas também praticar através dos grandes serviços que a gente já tem aqui na casa e dos que virão. Pois é, isso me leva a crer e concluir, junto com o Leandro, que foi ele que falou, que a campanha do Quiro é um caminho de libertação de nossos pesares, das nossas dificuldades e dos outros irmãos também. Muito obrigado, muita paz a todos. Prece. Aqui mesmo. Vamos dirigir nossos pensamentos ao alto e agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos e irmãos espirituais que nos assistem nesta casa, por mais uma oportunidade, Senhor, de comentários sobre as atividades e os propósitos que nos dirigem a Ti. Que possamos, Senhor, sempre nos concentrarmos, as nossas vibrações e nos dirigir para que o mundo sinta a Tua paz e viva a Tua paz. A paz do trabalho, da dedicação, do respeito, de suprir as necessidades materiais e espirituais de todos os nossos irmãos, e assim possamos contribuir da melhor maneira possível para que o mundo se faça melhor, e que assim seja.